Bom dia a todos, meu nome é Denis Torres, vou falar sobre Graph Databases no SQL Server. Eu sou arquiteto de software e diretor da Búfalo Informática, instrutor de treinamentos oficiais, incluindo tem várias certificações Microsoft, e líder do DevSQL PS Capta. Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos falar sobre o que são os Graph Databases, modelo relacional versus modelo Graph, como criar nós e edges, pseudocampos, como inserir dados, como consultar dados. Então, o que são os Graph Databases? Graph Databases são mais focados em relacionamentos. Mais focados em relacionamentos do que o modelo relacional que nós estamos habituados. Eles permitem a representação de uma estrutura de grafos junto aos dados. Nós podemos representar mais facilmente uma estrutura de grafos. Daí que eles são mais adequados para alguns cenários específicos. Para alguns cenários específicos, eles acabam sendo bem adequados. Exemplo de alguns softwares que têm funcionalidade de Graph Database: Allegro Graph, AlgongoDB, Blaze Graph, Kiley. Vocês podem ver mais detalhes nesse link da Wikipedia, que tem uma lista de vários softwares com esse tipo de funcionalidade. Aqui nós temos um modelo relacional. Eu tenho membros de um fórum e posts de um fórum. Os membros podem dar like neles mesmos e podem dar likes em posts. Os membros escrevem posts e os posts podem ser replis para outros posts. Então isso aqui não é um modelo relacional. E aqui o mesmo modelo colocado na forma de graph. Eu tenho aí em destaque os elementos principais do modelo, que são aqui os membros e os posts. No modelo graph eles são chamados de nós. São os nós do modelo graph. Enquanto que os relacionamentos se tornam edges do modelo graph. Eu tenho posts que são escritos por membros, membros que gostam de outros membros, membros que gostam de posts e posts que são replis para outros posts. Como é que isso é implementado no SQL Server? Tabelas graph são um novo tipo de tabela dentro do banco. Então nós passamos a ter esse novo tipo de tabelas, que são as tabelas do tipo graph. Um banco relacional pode conter tabelas graph. Ou seja, não é essa questão de criar um banco do tipo graph ou criar um banco do tipo relacional. Não, esquece. Os bancos continuam a mesma coisa, mas um banco relacional pode conter as tabelas do tipo graph. As tabelas podem interagir entre si. Ou seja, eu posso ter inclusive relacionamentos entre tabelas que sejam graph e tabelas que sejam relacionais, gerando assim um modelo que pode ser misto. Eu posso ter um modelo só relacional, não usar nenhum objeto graph. Eu posso ter um modelo apenas graph, não usar nenhum objeto relacional. Eu posso ter um modelo misto. Não só usar os dois tipos de objeto no mesmo banco, mas inclusive relacionar os dois tipos de objeto no mesmo banco, sem problema nenhum. Internamente, as tabelas graph utilizam estruturas JSON para armazenagem de dados. Nós vamos ver como é que isso funciona. Como é que a gente cria isso? As entidades principais são os nós, eu comentei sobre isso. Os relacionamentos são os edges. Tanto os nós e edges são tabelas. Os nós, em geral, contêm atributos. A gente pode colocar atributos nos nós. Por exemplo, um membro de um fórum tem vários atributos sobre aquele membro do fórum. O post de um fórum tem vários atributos sobre o post do fórum. Os edges podem conter atributos ou não. Os edges representam o relacionamento entre dois nós. Podem haver atributos ligados ao relacionamento ou não. Depende da modelagem.
Criando um nó, vocês veem, é uma tabela. Create Table for Members é uma tabela com dois atributos, tá com Member ID e Member Name. O que faz ela diferente é a colocação as node aqui no final do Create Table. No final do Create Table, as node é que torna essa tabela uma tabela graph, mais especificamente um nó. E criando um edge. Aqui é um pouquinho diferente porque os edges eles não têm necessidade de ter atributos. Então o edge é uma tabela que pode não ter campo nenhum, não explicitamente. E é marcada com as edge na criação da tabela. Como é que isso aparece no Management Studio? A gente observa aqui embaixo de Tables, nós temos uma pasta com Graph Tables, ou seja, as tabelas que são do tipo Graph. E aqui a Forum Members, onde eu tenho os atributos que a gente criou, mais dois campos adicionais, adicionado pela estrutura de Graph do SQL Server. Eu tenho um Node ID, a partir do momento que essa tabela é um nó, ela ganha um Node ID, que é o ID do nó, cada registro é um nó. E o Node ID tem o ID desse registro. E o Graph ID, que é o ID do Graph como um todo, do modelo Graph como um todo. E aqui o Edge. O Edge é um pouco mais complexo. Cada registro inserido no Edge é um relacionamento entre dois nós. Então tem o Edge ID para identificar cada relação existente entre dois nós. O mesmo Graph ID que a tabela de nó possui. E eu tenho aqui alguns campos representando o from e alguns campos representando o to. Ou seja, nós estamos falando de um relacionamento entre dois nós. Então eu tenho um lado from e um lado to. E eu tenho campos representando o from e campos representando o to. No modelo Graph, nós usamos muito o que são chamados de pseudocampos, que são atalhos para os campos reais em nós e edges. Aqui no slide anterior a gente viu muito claramente que os campos reais têm nomes muito pouco acessíveis. Então nós precisamos dos pseudocampos como um atalho para a gente acessar esses campos reais que existem dentro das tabelas de nós e edges. Nos nós, um pseudocampo existente é o $NodeID, que representa o ID do nó. Nos edges, nós temos o Edge ID, o From ID e o To ID. Esses são os principais pseudocampos que nós precisamos utilizar. E como é que a gente insere dados no nó? No nó é muito simples. Eu comentei agora há pouco que o nó tem atributos e o campo a mais que é o Node ID. O que a gente faz? A gente só ignora a presença do Node ID. A gente insere os dados ignorando que o Node ID existe. O valor do Node ID é gerado automaticamente. Dessa forma a gente insere os dados no nó. Então é um insert simples. Mas como é que a gente insere dados no Edge? Esse é mais complicado. Porque no Edge nós temos que preencher os dois lados da relação. Nós temos que preencher o lado from e o lado to da relação. A primeira coisa importante é a nomenclatura das tabelas. Repara o nome que eu dei para esse edge, written by. A nomenclatura é muito importante no modelo Graph. A nomenclatura dá o significado aos dados que nós estamos inserindo dentro do modelo Graph. Então o nome que eu dei para esse edge, written by, é o que está dando significado ao from e ao to. Se eu estou dizendo written by, então eu estou dizendo que um post foi escrito por um membro do fórum. Então o from ID é o post, ele foi escrito por um membro do fórum que é o to ID. Então o campo from ID eu tenho que colocar posts
e o campo toID eu tenho que colocar membros do fórum. Como é que a gente coloca o post e o membro do fórum dentro desses campos? A gente tem que capturar o Node ID do post e o Node ID do membro do fórum. Então, na verdade, dentro do insert, a gente vai precisar de subqueries, capturando o Node ID do post e capturando o Node ID do membro do fórum. Então, aqui você vê uma subquery para capturar o Node ID do post 8 e uma subquery para capturar o Node ID do membro do fórum de ID 1. Então, post 8 foi escrito pelo membro do fórum de ID 1. Nesse momento você já deve estar xingando todo mundo, porque isso é complicado demais. Isso é muito difícil de ser usado. Sim, de fato isso é complicado. Mas o fato é que a gente não espera usar isso diretamente em instrução TSQL, dentro do SQL Server. Nós vamos querer criar aplicações que interajam com esse modelo de dados, que interajam com essa tabela. E a expectativa é que surja um modelo de objetos que permita fazer interação com essa tabela e gere as instruções SQL para nós. Então, no caso, nós precisaríamos de um modelo que seria algo equivalente ao Entity Framework, mas com suporte às tabelas Graph. Ou que adicione o suporte ao Graph no Entity Framework, ou que crie um novo modelo de objetos com suporte à tabela Graph, para nós podermos usar isso mais facilmente. Até que surja um modelo de dados com essa capacidade, é verdade, isso está complexo demais. É realmente verdade que isso está complexo demais. Então vamos ver uma demonstração da criação e inserção de dados nos objetos Graph. Então aqui eu vou criar um novo banco de dados chamado GraphDemo. Está criado. Novo banco de dados. Agora eu estou criando os nós, forum members e forum posts. E criando os edges. Written by, likes e reply2. Então, se eu abrir aqui GraphDemo Tables, eu encontro uma pasta de GraphTables e aqui em GraphTables eu vou encontrar os nós e os edges. Aí está, eu tenho aqui os nós e os edges. Vocês veem um símbolo diferente utilizado para os nós, é um ponto, e o edge é uma relação entre dois elementos. Agora, fazer inserção de dados. Inserir dados nos nós é muito fácil, como eu disse. A gente apenas ignora a existência de um Node ID. Então, vou inserir dados no Forum Members e Forum Posts. Inserir as informações. Posso aqui fazer um Select de Forum Members. E aqui no resultado do Select, a gente observa que a gente tem os nossos atributos, Member ID e Member Name, e eu tenho o Node ID. O Node ID foi gerado automaticamente. Ele tem dentro dele um ID numérico, mas ele não é numérico por si só. Ele usa o formato JSON.
Então aí a gente ressalta o que eu já comentei antes. Os objetos graph, as tabelas graph, utilizam dados em JSON. Utilizam um formato em JSON para armazenar as informações. Então, agora que eu já inseri os membros e os posts, eu vou criar os relacionamentos. Eu tenho o item by, quais membros escreveram quais posts. Vou fazer um select aqui no item by para mostrar o resultado. E aí vocês veem que eu tenho o Edge ID, o From ID e o To ID. Aí está, To ID, From ID e Edge ID. Reparem na estrutura JSON que é mantida no To ID e no From ID. Essa estrutura JSON, ela aponta qual é a tabela referente a esse nó. Ele está dizendo, o nó que está no From ID, ele vem da tabela Forum Posts. E tem o ID, aí o primeiro tem o ID 0, o que está marcado tem o ID 7. No ToID a gente vê que todos os nós que estão no To vêm da tabela Forum Members. E tem um ID específico. Então preenchi o item by, agora vou preencher o applet to. E vou preencher o likes. Sendo que no likes eu tenho aqui membros do fórum que gostam de outros posts, gostam de determinados posts do fórum. E eu tenho aqui membros do fórum que gostam de outros membros do fórum. Assim sendo, esse Edge é diferente. O Edge Likes, ele suporta o like entre vários tipos de membros diferentes. O From é sempre um membro do fórum, mas o To pode ser um post ou um outro membro do fórum. Um membro do fórum pode gostar de um outro post ou de um outro membro do fórum. Então, aí a gente observa a versatilidade em termos de relacionamento dos edges do modelo Graph, porque a gente não consegue fazer esse tipo de relacionamento num modelo relacional comum. Quer dizer, não com um único relacionamento. Precisaríamos de mais de um relacionamento para expressar isso. Enquanto que um único edge do modelo Graph expressa o sentido de likes. Fórum membros gostam de posts e gostam de outros membros. Eu tenho um único edge para expressar essa relação de likes. E isso é possível no modelo Graph. Vamos falar sobre as queries. Um novo elemento que nós temos nas queries é o elemento chamado de match. Nós vamos usar o match nas queries para buscar dados do modelo em Graph. Ele é aplicado na cláusula where. O match é aplicado no where. Ele substitui as relações de chaves, ou seja, se eu faço um relacionamento, normalmente eu teria que fazer a união das chaves das tabelas no where. Ao invés disso, no modelo Graph, eu apenas monto uma expressão de match. Ele indica o relacionamento entre os nós e os edges. A expressão que a gente monta no match, ele indica qual relacionamento nós queremos estabelecer entre os nós e os edges. Por exemplo, match post 1 item by member. Ou seja, eu estou buscando os posts
e os membros do fórum que escreveram esse post. Então, post é um nó, written by é um edge e member é um outro nó. O edge aí está no meio da relação entre dois nós. Agora, tecnicamente, essa expressão que a gente usa no match, ela se traduz para um relacionamento mais tradicional. Internamente, ele faz essa tradução para um relacionamento mais tradicional. Observem esse traço contido entre o nó e o edge. O traço ele indica que o ID do nó, o $node_id, vai se relacionar com o campo fromID do edge. A seta, a montagem da seta, por outro lado, entre o nó e o edge, indica que o node_id do nó vai se relacionar com o campo toID do edge. Ou seja, o símbolo que a gente coloca entre o nó e o edge indica com qual campo do edge o node_id vai se relacionar. Então, na verdade, essa expressão do match, ela simplifica uma montagem de relacionamento mais complexa. Vamos ver uma demonstração. Vamos ver algumas queries de demonstração. Então, eu tenho aqui uma query para buscar os posts e as replis desse post. Eu coloquei aqui o fórum posts 2 vezes na cláusula from. Eu tenho fórum posts 2 vezes no from. Por quê? Porque eu quero o post e as replis desse post, que são um outro post. Então eu preciso dele 2 vezes. E eu tomo cuidado para a query ficar inteligível, de dar um alias inteligível para essas presenças dessas tabelas. Reply post, ou seja, esse é o post que responde a um outro post, que é o replied post, o post que foi respondido. Então, o reply post responde, aqui eu estou usando o edge, o reply to, ao replied post. Então, montei a expressão do match. Então, a gente vai observando como no modelo em graph, a nomenclatura dos objetos é muito importante, porque as expressões usadas no match, por exemplo, e a repetição de nós na cláusula from pode tornar a query difícil de ser entendida. Então, a nomenclatura do objeto é fundamental no modelo graph. Então, vou executar essa query. Então, eu tenho aqui os posts e as replis desses posts. Agora, digamos que eu quero, além dos posts e as replis, eu quero trazer os membros que escreveram esses posts. Então, eu vou adicionar ainda os membros, foram membros no from, e eu preciso do edge, que liga os membros aos posts, que é o written by. O written by liga o nó de membros ao nó de posts. Então, o reply posts é uma repli do replied posts. E esse replied posts foi escrito por o membro do fórum. Então, aqui a expressão do match ficou mais longa para trazer também os membros do fórum. Estabelecer o relacionamento com os membros do fórum. Vou executar. Aí está. Então, eu tenho os posts, quem escreveu esses posts e a repli desses posts. Mas se eu quiser também trazer quem escreveu a repli do post, eu vou aumentar um pouquinho mais a expressão do match. Reparem, eu pus a ligação com member de um dos lados
do Forum Post, o Replied Post. Eu vou precisar trazer a ligação com o member do Rep Post também. Como é que eu vou escrever uma expressão de match assim? Porque o Reply Post já está ligado no Replied Post. Ele vai ter que ficar ligado no Forum Members também. Um nó com duas ligações. A gente pode escrever o contrário, não tem problema. Olha como é que fica a expressão do match. Meu Reply Post está aqui. Ele já está ligado ao Replied Post. Mas eu escrevo como que escrevendo ao contrário, como que adicionando aqui na frente, eu acrescento uma outra ligação, Reply Written By e o Reply Member. E o restante para frente é o que já estava, é o mesmo que estava antes. Então, Reply Post, Reply to Replied Post, Replied Written By, Replied Member. Aí está. Agora eu trago os posts. Eu estou trazendo os posts, quem escreveu esses posts, as réplicas e quem escreveu as réplicas. Agora, além desse relacionamento entre posts e réplicas e quem escreveu as réplicas, nós temos também um relacionamento de like. Eu preenchi o edge de like. Eu tenho vários likes entre membros do fórum e posts do fórum. Eu posso aproveitar as features de Machine Learning para ilustrar os relacionamentos de like. Então eu posso juntar aí as features. Aqui eu vou pegar qual membro do fórum gosta de qual outro membro do fórum. E vou usar um script em R para gerar um gráfico com os likes entre os membros do fórum. Então ele executou. Que eu vou pedir para ver o gráfico, aí está. Este é o gráfico de likes entre os membros do fórum. Diminuir só um pouquinho aqui para caber na tela. Aí está. Então nós temos aí os relacionamentos de likes existentes entre os membros do fórum. Os dados estão expressos no modelo graph. Eu usei um script em R do serviço de Machine Learning para gerar a imagem desse graph que está no modelo graph. Ok. Mas é fato, não dá para negar, que eu ainda não mostrei muita coisa que não seja possível de fazer no relacional. É altamente discutível o quanto de facilidade que o modelo Graph está nos dando até agora. Mas eu ainda não mostrei muita coisa que a gente não possa fazer no relacional. Isso é um problema. O problema são as limitações das funcionalidades Graph que estão sendo lançadas no SQL Server 2017. Tem limitações chatinhas. Primeiro, isso é uma limitação técnica que eu descobri durante meus testes. Não é possível usar match como uma tabela derivada. Eu não consigo fazer uma subquery e depois usar match com a subquery. Não consigo. Não consigo fazer uma CTE e usar match com a CTE. Não consigo. O match só pode ser feito diretamente com a tabela. Não pode ser feito com nada derivado da tabela. Só pode ser feito com a tabela. Então, isso é uma limitação. Transitive Closure não está disponível na primeira versão. Simplificando muito o significado disso, Transitive Closure basicamente seria uma feature que nos permitiria identificar qualquer nó ligado a um determinado nó X. Por exemplo, qualquer membro do fórum que tenha ligação com outro membro do fórum X, a qualquer distância. Então, nos permitiria identificar
as ligações entre os membros mais facilmente. Isso seria uma feature que o relacional não nos dá com facilidade, mas que não está disponível na primeira versão das features de Graph. Polimorfismo nas queries também não está disponível. O que quer dizer polimorfismo nas queries? Ué, mas no like, por exemplo, no likes, a gente fez um relacionamento com likes, em que o toID pode ser tanto um fórum member como um fórum post. A gente fez isso. Mas se eu pegar um determinado elemento, como eu pego um membro do fórum, eu não consigo buscar numa query só com muita facilidade todos os nós que tenham qualquer tipo de relação com ele. O que seria polimorfismo. Eu não consigo expressar isso numa query. Eu teria que usar alguns unions, eu teria que usar várias diferentes cláusulas where com unions. Eu não consigo fazer isso numa query só. Fazer isso numa query simples é chamado de polimorfismo em bancos de dados do tipo Graph, e isso não está disponível nas features do SQL Server 2017. Algumas funções Graph com algumas finalidades específicas também não estão disponíveis. Uma delas, que seria muito desejável, é o Shortest Path. Também não está disponível. Por exemplo, a gente acabou de ver um grafo de relacionamento entre as pessoas do fórum, entre os membros do fórum. Qual o menor caminho entre o João e o José? Um banco de dados Graph poderia nos dar uma função para isso. O SQL Server ainda não traz isso. Tudo isso, Transitive Closure, polimorfismo e funções de Graph, está prometido para futuras edições do SQL Server, mas sem promessa de data nenhuma. E nenhuma promessa de data. Constraints não são suportadas. A gente não consegue colocar constraints nos campos especiais de Graph. Não são suportadas. E não existe sintaxe específica para validação de edges. Nós não podemos validar os edges. Qual a consequência disso aqui? Constraints não serem suportadas e não ter uma sintaxe específica para validação dos edges. Vamos analisar isso em detalhes com mais uma demonstração. Vamos falar sobre validação dos dados que a gente insere nos nós e nos edges. Então, vou passar aqui para a demonstração 3. Eu vou fazer um insert aqui dentro do edge repl2. Eu estou colocando que o post 3, aqui é o from, post 3 no from, é uma repl para o post 4. Mas na verdade eu não podia colocar isso. Porque o post 3 ele já é uma repl para o post 2. Então eu não posso ter um post que seja repl de dois outros posts. Mas se eu inserir isso aqui, se eu rodar esse insert, ele vai funcionar perfeitamente. Por que ele vai funcionar? Eu não tenho suporte a constraints, eu não tenho nenhuma sintaxe de validação no Edge. Eu não especifiquei em nenhum momento que isso não é possível, que um post não pode estar relacionado a dois outros posts. Eu não especifiquei em momento algum que isso não é possível, então ele aceita. Então eu tenho que deletar. Eu deleto. E aí eu vou criar um trigger de insert e update. Quando eu estiver inserindo uma nova repl, o trigger é sobre o edge. Quando eu estiver inserindo uma nova repl ou atualizando uma repl, eu vou verificar se existe algum post que está se tornando nesse momento repl de mais de um post. Então eu estou buscando replis ligadas aos replied posts. Filtrando, só quero dos repl posts cujo node ID está sendo atualizado ou inserido. E vendo se ele está retornando um count disso maior que 1. Se ele tem um repl maior que 1. Se ele tem uma contagem de replis maior que 1. Crio o trigger. Agora se eu tentar de novo, tentar fazer um insert de novo, ele não deixa. Porque agora o trigger avisa que o post 3 já é repl de outro post e ele não pode ser repl de mais de um post.
o trigger avisa e impede a inserção. Ou seja, eu só consigo fazer esse tipo de validação dos edges via trigger. E isso é um ponto pendente nas features de graph do SQL Server. Vamos ver outros exemplos. Aqui eu estou deletando o post 1 do nó Forum Posts. Mas o post 1 está cheio de replis. O que vai acontecer com as replis se eu deleto o post 1? Eu não tenho suporte a constraint, então eu não tenho uma chave estrangeira com delete cascade ou impedindo a deleção. Não tenho, ele simplesmente deletou. O que acontece com as replis? Vamos ver como é que ficou o post e as suas replis. Eu tenho aqui posts. Eu tenho aqui posts que fazem repli para um post nulo. Eles são replis de um post que não existe mais. Ixi, deu ruim. E se eu inserir de novo o post? Não importa, porque o relacionamento do graph, ele é feito com o Node ID. Esse relacionamento do graph ele é feito com o Node ID. Então, se eu inserir um post, eu estou inserindo com um Node ID diferente. Então, isso não vai resolver meu problema. Tanto um nem aparece porque ele não é repli, nem está sendo replied por nenhum post. Ele nem aparece e os outros três continuam sendo replis de um post nulo. Que eu inseri com um Node ID diferente. Vou dar rollback transaction. E vou criar um trigger para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu não posso, esse trigger agora em cima do nó, eu não posso deletar um nó que tenha replis. Agora, se eu tentar deletar um nó de novo, aí está, eu não posso deletar esse nó porque ele tem replis. Outro exemplo, este insert no likes. Eu estou inserindo que um fórum post gosta de outro fórum post. Opa! Um membro de fórum pode gostar de um fórum post e um membro pode gostar de outros membros. Mas um fórum post não pode gostar de outro fórum post. Exatamente. Mas se eu inserir isso aqui, ele vai deixar eu inserir. Ele deixa eu inserir. Deixa eu deletar isso de volta. Deleto. Eu posso usar a função JSON value para buscar dados específicos dos pseudocampos. Eu posso buscar o nome do esquema, o nome da tabela, e neste exemplo eu preciso disso no likes. Vou buscar o nome do esquema, o nome da tabela, e aí eu vou colocar um trigger em cima do likes para verificar. Olha, no from ID, o esquema tem que ser DBO e a tabela tem que ser from members. Esse add like só aceita forum members no from. Um post não pode gostar de outro post. Então eu vou criar um trigger. E agora, se eu tentar esse mesmo insert de novo, eu não consigo mais fazer inserção. Resumindo, a validação do modelo graph é feita com triggers. Deveria haver um modo mais fácil, mas ainda não há. Há pessoas reclamando que essas features de graph, apesar de serem um pouco promissoras, elas são uma versão 0.5 das features. Elas ainda não estão totalmente prontas para produção. Então, segue alguns links para vocês. A página do DevSeeker no Facebook, lista de e-mails do DevSeeker, o meu canal no YouTube, site da Buffalo Info, meu e-mail, escrevam à vontade e meu ID no Twitter. Muito obrigado a todos pela participação.